Este filme é sem dúvida uma obra preciosa, uma história de amor obrigatória na vida. É surpreendente como um romance inocente e juvenil sobre o primeiro amor tocou milhares de pessoas. Dizem que enquanto amamos somos ignorantes sobre o amor. Quando a compreensão chega, a capacidade de amar já se foi. Outros afirmam que encontrar a pessoa ideal no momento certo é um conto de fadas, mas achá-la na hora errada, bem, isso é a juventude. Após uma separação de 15 anos, a ex-paixão idealizada, a Mous branca da lua, e o desejo profundo, a Mou pinta de cinábrio, se reencontram. Será que a chama do afeto pode reacender? A mulher tinha certeza de que ele se lembraria dela e o cumprimentou de forma espontânea. Contudo, o homem a encarou com um olhar de total perplexidade e confusão. A mulher ficou chocada, sem imaginar que seu primeiro amor a tivesse apagado da memória. Somente quando Huyan se apresentou formalmente, Sheng finalmente a reconheceu. Huyan veio não apenas para recordar o passado, mas para lhe confiar a construção de uma casa. Como arquiteto, Sheng tentou evitar a tarefa que lhe foi oferecida. Ele se desculpou, alegando que suas habilidades eram insuficientes para o trabalho, e depois usou o pretexto de ser apenas um funcionário júnior, incapaz de gerenciar um projeto de tal magnitude. Para sua surpresa, Huyan foi falar diretamente com o chefe. Parecia que ela estava determinada a que fosse ele, e somente ele, a executar o trabalho. Sheng, sentindo-se contrariado, perguntou, com curiosidade, por que uma dama tão abastada, moradora de uma área rica de Seul, insistia em construir uma casa numa localidade modesta como a ilha de Jizhou. Pelo visto, o marido dela era bastante rico. O tom cáustico de Sheng deixou Huyan visivelmente ofendida, e eles logo começaram uma discussão. Depois que Huyan se retirou, ela percebeu que havia perdido a chave do carro. Sheng a seguiu imediatamente, entregando-lhe as chaves e o celular esquecidos na loja. Sheng esclareceu que só compreendendo a motivação por trás da construção ele poderia projetar a casa que ela realmente desejava. Huyan levou Sheng ao velho imóvel que estava desocupado há muitos anos. Ela queria derrubá-lo e construir ali. Na parede da casa, ainda existia a marca de régua que media sua altura na infância. No pátio, um pequeno lago ainda guardava as pegadas que ele havia deixado quando era criança. Ele parecia ter grande saudade do passado. Ao voltar, Sheng preparou um rascunho, mas Huyan não se agradou. Ao discutir o projeto, eles inevitavelmente acabaram falando sobre o que viveram, despertando o interesse do assistente de Sheng. Ele perguntou, curioso, como os dois haviam se conhecido. Por um instante, ambos ficaram mudos. Parecia que nenhum dos dois tinha vontade de reviver o passado. Ora, que tipo de enredo criativo é este? 15 anos atrás, aquele romance universitário, tão suave, belo e inesquecível, parecia ter ocorrido ontem. Naquela época, Huyan havia acabado de mudar de escola. Logo na primeira aula de introdução à arquitetura, Sheng apaixonou-se instantaneamente por aquela garota diferente. O professor pediu que cada aluno marcasse no mapa o trajeto que faziam até a escola. Para a surpresa de Sheng, Huyan morava no mesmo local que ele. Na volta para casa, no ônibus, Sheng não conseguia parar de olhar para Huyan, e ela parecia sentir a intensidade daquele olhar. Ela virou a cabeça de repente, e o tímido Sheng rapidamente desviou o olhar. Ele fingiu indiferença, virando-se como se nada tivesse acontecido. O professor lhes deu uma tarefa peculiar, registrar as construções e paisagens próximas de suas casas para descobrir belezas que muitas vezes passam despercebidas. Enquanto Sheng fotografava uma árvore antiga, Huyan entrou em seu campo de visão. Por um momento, ele se sentiu desorientado, simulando desajeitadamente procurar formigas no chão, mas sua má atuação foi percebida por Huyan. Ela tomou a iniciativa de falar com ele. Em contraste com a timidez e reserva dele, Huyan era mais aberta e desinibida. Em frente a uma casa vazia, Huyan simplesmente abriu a porta e entrou. Para Sheng, isso foi um pouco chocante, afinal, era propriedade alheia. Apesar da idade, o local não estava destruído, e seu charme antigo tinha um toque especial. Ele até deu corda no relógio que estava parado há tempos, fazendo-o pulsar novamente, como se estivesse recebendo vida. O chão da casa estava sujo, e quando Huyan se sentou, Sheng, atencioso, colocou seu caderno debaixo dela. Como Huyan havia chegado recentemente, ela não conhecia bem o bairro. Sheng, sendo morador local e estudante de arquitetura, foi convidado por Huyan a colaborar na conclusão do trabalho. Huyan notou sua reserva e pediu para que ele não usasse sempre formalidades ao falar, para ser mais à vontade. A tarefa desta semana era ir mais longe para observar e registrar. Sheng levou Huyan de ônibus até a última parada, chegando à borda da cidade. Eles ficaram em um terraço com vista para toda a cidade.
Vinda do interior da ilha de Jizhou, Huyan ansiava profundamente por seu. As vezes que ela brigou com a família para poder estudar ali eram incontáveis, embora para Sheng, que era da cidade, aquilo não tivesse nada de extraordinário. Aos olhos de Huyan tudo em seu era maravilhoso. Enquanto conversavam, Huyan ligou seu CD player e deu um fone de ouvido para Sheng. A música suave fluía lentamente, ligando os dois corações e nutrindo as sementes daquele amor secreto que estava a nascer. Huyan olhava hipnotizada para a paisagem distante da cidade, mas para Sheng, Huyan era a vista mais bela. Talvez essa seja a verdadeira sensação da juventude em efervescência. Sheng jamais imaginaria que seu relacionamento simples e puro com Huyan se complicaria por causa de Zai Shu. Zai Shu era o mais popular da escola, o famoso rapaz alto, rico e bonito admirado por muitas garotas. Certa vez no estúdio do clube de Zai Shu, um colega encontrou até uma meia calça em sua cama. Entre os garotos, as conversas frequentemente giravam em torno de garotas, e Zai Shu mencionou a caloura transferida a Huyan. Parecia que ele estava bastante interessado nela, mas ao contrário do carinho ingênuo de Sheng, as intenções dele provavelmente eram mais um desejo ardente. Um colega ao lado comentou de forma inadequada que Sheng gostava de Huyan, mas não tinha coragem de dizer, só admirava em segredo. E sendo tão reservado, gostar de alguém o faria se sentir inseguro e inferior, especialmente naquela fase da adolescência. Perto dali ficava a pequena loja da mãe dele. Huyan, que ainda não havia comido, queria ir lanchar lá, mas Sheng a puxou. Ele não queria que Huyan soubesse o que sua mãe fazia. Eles foram novamente àquela casa vazia. A essa altura, Huyan havia limpado, deixando-a com um aspecto renovado, e até plantado flores. Enquanto arrumava os vasos, Sheng perguntou timidamente a Huyan se ela alguma vez havia ido ao estúdio de Zai Shu. Depois de obter uma resposta negativa, Sheng suspirou, aliviado, como se um grande peso tivesse saído de seu peito. Ao mencionar Zai Shu, Huyan disse que entre as garotas do clube, não havia uma sequer que não gostasse dele. Para Sheng, saber do interesse por Zai Shu foi devastador. A pequena chama que acabara de acender foi brutalmente apagada. Mesmo sem terem começado a namorar, ele sentiu como se já tivesse perdido o amor. Para tentar diminuir a tristeza, ele bebeu com seu amigo de infância. Ele disse ter um amigo que gostava de uma garota e não sabia o que fazer. Como expert em amor, o amigo percebeu imediatamente a mentira desajeitada. O amigo lhe ensinou um macete. Se você gosta de alguém, simplesmente se declare. A encurrale contra a parede. Se você hesita, você perde. Só quem toma a iniciativa tem chance. A nova tarefa da semana era encontrar o lugar onde gostariam de viver no futuro. Sheng e Huyan caminharam pelos trilhos do trem, chegando ao campo fora da cidade. A paisagem era muito natural e refrescante, assim como o amor que nascia entre eles. E aquele dia também era o aniversário de Huyan. Eles fizeram uma pequena festa de aniversário, só os dois. Falando sobre os sonhos para o futuro, Huyan, que estudava música, disse que não queria ser pianista, mas sonhava em ser DJ, radialista, ficar famosa e ganhar muito dinheiro. Huyan pediu a Sheng que construísse uma casa para ela e, enquanto falava, entregou a ele a caixa de CDs, dizendo que aquilo era como um pagamento antecipado. Huyan desenhou a casa dos seus sonhos no papel, imaginando como seria sua vida, com 2 filhos e um cachorrinho fofo. Sheng também entrou na imaginação, como se o que estava desenhado naquele papel fosse o futuro da vida deles juntos. À noite, enquanto esperavam na estação, Huyan adormeceu no ombro de Sheng. Olhando para o rosto bonito de Huyan, e seus lábios macios e rosados, Sheng reuniu toda a sua coragem e a beijou. No entanto, Huyan parecia não estar dormindo profundamente. Se ela sentiu ou não aquele beijo, Sheng não sabia. Sheng compartilhou sua alegria com seu amigo de infância, dizendo que havia segurado a mão de Huyan e a beijado, então isso deveria ser considerado um namoro. Embora o contato das mãos tenha sido apenas um acidente enquanto caminhavam nos trilhos, e o beijo tenha sido roubado em segredo, já era o suficiente para deixar Sheng feliz e eufórico. Depois da aula, ele foi contente ao clube de radiodifusão procurar Huyan, mas inesperadamente, Zai Shu também estava lá, e saiu junto com Huyan. Zai Shu deu carona para Huyan, e Sheng parecia um estorvo. Ele só pôde fingir que dormia no banco de trás. Zai Shu trouxe Sheng para a conversa, perguntando a Huyan se ela tinha intimidade com ele, enquanto zombava da camiseta de marca falsificada de Sheng. Huyan também entrou na brincadeira. Fingindo estar dormindo, Sheng puxou discretamente o casaco para cobrir seu pobre amor próprio ferido. No semáforo, Sheng se despediu apressadamente, indo embora, envergonhado. Huyan olhou pelo retrovisor, vendo a figura de Sheng se afastar.
Se lhe perguntassem quando ela se deu conta de que gostava de Sheng, talvez tenha sido naquele instante. Ao chegar em casa, Sheng tirou a camiseta falsa e a jogou no chão com raiva. Sua mãe a pegou enquanto o repreendia. Em um acesso de fúria juvenil, Sheng chutou o portão de ferro, quebrando-o. Naquele instante, ele não percebeu que o portão jamais voltaria a ser como era antes. O amigo de infância de Sheng lhe deu uma nova sugestão. Quando caísse a primeira neve do ano, convidar Huyan para sair e se declarar. Essa forma de confissão era muito romântica e combinava perfeitamente com Sheng. Contudo, quando ele realmente se encontrou com Huyan e tentou dizer as palavras que havia ensaiado inúmeras vezes em seu coração, Sheng, mesmo com todo o seu esforço, só conseguiu dizer metade da frase. No final, foi Huyan quem sugeriu que se encontrassem no dia da primeira neve, e ela até fez um dedinho com ele, prometendo que se encontrariam na casa vazia sem falta. A chuva parou, o céu limpou, e Sheng se sentiu novamente confiante. A única pena era que sua casa não tinha um CD player. Então ele não podia tocar o disco que Huyan havia lhe dado. No dia em que os exames finais terminaram, Zai Shu convidou Huyan para sair. Na reunião, Huyan ligou para Sheng, que não havia aparecido o dia todo, pedindo que ele retornasse a ligação assim que recebesse a mensagem. Naquele momento, Sheng estava esperando na casa de Huyan, ensaiando suas falas de confissão repetidamente. Ele esperou desde a tarde até a noite, mas o que ele finalmente viu foi Huyan, embriagada, sendo trazida de volta por Zai Shu. Zai Shu tentou beijar Huyan, mas meio bêbada e meio consciente, Huyan o rejeitou por instinto. Tudo isso foi testemunhado por Sheng, que estava escondido perto do muro. Ele até viu Zai Shu ajudando Huyan a entrar no quarto. Na porta, Sheng hesitou por um tempo, mas no final, ele se virou e foi embora. Ele parou um táxi, mas o motorista se recusou a levá-lo porque não era o caminho. Sheng xingou alto, agarrando-se firmemente à porta do carro, e no fim, foi espancado violentamente pelo motorista. Foi um castigo autoimposto. Talvez a dor física pudesse aliviar um pouco a dor em sua alma. Ele caminhou desolado pelas ruas frias do início do inverno, como um cão abandonado. Seu amigo de infância o consolou, dizendo para não ficar triste por causa de uma garota assim, que ele encontraria alguém melhor. Ele também disse que quando a primeira neve chegasse, chamaria as duas namoradas para fazer companhia a Sheng, mas nada disso conseguia consolar Sheng. Para ele, Huyan era insubstituível. Na manhã seguinte, ao tirar o lixo, Huyan viu entre os resíduos o presente que Sheng havia preparado para ela na noite anterior, um modelo de casa feito com cuidado, ainda com o esboço do sonho de Huyan. Quando ela encontrou Sheng, ele já havia mudado sua postura em relação a ela, e ele devolveu o CD que não tinha como tocar. No dia da primeira neve, Sheng não compareceu ao local combinado. Huyan esperou sozinha da tarde até a noite, quando finalmente partiu, deixou o CD e o CD player lá para Sheng. A partir desse dia, eles seguiram caminhos separados, sem nunca mais se contatarem. Um amor que mal havia começado a florescer, murchou antes de desabrochar. Muitos anos depois, Huyan casou-se com um homem rico como havia sonhado, mas a vida não foi tão feliz quanto ela imaginava, e acabou em divórcio. Seu pai adoeceu gravemente. Cansada da vida em Seul, ela decidiu voltar para a ilha de Jizhou, sua terra natal, para reconstruir a casa antiga e cuidar de seu pai. Ela finalmente encontrou Sheng, que não via há 15 anos, agora um arquiteto estabelecido. Na verdade, Sheng havia reconhecido Huyan no instante em que a viu de costas, mas por causa do que ficou por resolver 15 anos atrás, ele fingiu deliberadamente não a conhecer. No caminho, ele até perguntou de propósito a Huyan quantos filhos ela tinha. Isso porque 15 anos atrás, quando Huyan estava imaginando o futuro, ela havia dito que queria ter 2 filhos. Foi por isso que ele perguntou. Huyan estava muito feliz em rever Sheng. Ela escolheu uma gravata fina como presente, e antes de sair, se maquiou com cuidado. Mas ela não esperava que Sheng trouxesse consigo sua assistente, Enkai. Após tantos anos, Sheng ainda não havia se casado. Huyan pensava que ele ainda estava solteiro, mas naquele momento, Sheng não só estava namorando, como estava prestes a se casar, e depois da cerimônia, planejava morar nos Estados Unidos. E sua noiva era ninguém menos que Enkai, ali presente. Enquanto conversavam, Enkai mencionou o primeiro amor de faculdade de Sheng, reclamando que ele era sempre fechado e nunca lhe contava nada. Enkai criou essa situação de propósito. Era claro que ela já havia deduzido o relacionamento entre eles. 15 anos atrás, Huyan ainda se lembrava da promessa feita na época da primeira neve, mas Sheng fingiu ter esquecido. Quando Huyan estava prestes a se sentar, Sheng tirou o caderno para colocar debaixo dela, exatamente como fez 15 anos atrás.
Huyan perguntou a Sheng com curiosidade se a mulher morta que ele mencionou era ela. O que, naquela noite ao falar com sua mãe ao telefone, o tom de Sheng era tão áspero que até mesmo Huyan, uma estranha, não aguentou assistir. Depois que ele fosse para a América com a esposa, sua mãe ficaria sozinha. Aproveitando-se cruelmente da situação, Sheng disse que não estava indo para a América para se divertir, mas apenas para buscar uma vida melhor. Ele estava esmagado pelas pressões da vida, algo que uma mulher rica como Huyan nunca poderia realmente compreender. Huyan não contou a Sheng sobre seu divórcio, pois era uma questão de orgulho, mas nunca imaginou que Sheng já tivesse percebido. De fato, Sheng já suspeitava há muito tempo. Huyan não havia mencionado o marido em momento algum, e não havia nenhuma consideração por ele no projeto da casa. Então Sheng suspeitou que Huyan estava sozinha, e realmente estava. Huyan admitiu que já estava separada do marido há um bom tempo, e só formalizou o divórcio no mês anterior, recebendo uma indenização considerável, o que a permitiu voltar para construir a casa. Naquela noite, Huyan bebeu muito. Ela ficou tão embriagada que caiu e machucou a palma da mão. As emoções que ela havia reprimido por tanto tempo não puderam mais ser contidas. O projeto seguiu em frente, com mais da metade já concluída. Ao meio-dia, Sheng convidou Huyan para tomar sopa de algas marinhas. Depois de tantos anos, ele ainda se lembrava da data de aniversário de Huyan. A porta não abre. Hoje é seu aniversário, 11 de novembro. Huyan pediu a Sheng um presente de aniversário. O que ela queria era uma sala de piano na casa. Tendo estudado música, seu desejo nunca foi apenas tocar piano. E agora, após as reviravoltas da vida e o despojamento da vaidade, voltar à simplicidade era seu verdadeiro anseio. Ela queria, após resolver seus assuntos em seu, voltar à simplicidade era seu verdadeiro anseio. Ela queria, após resolver seus assuntos em seu, mudar-se de volta para a ilha de Jisoo para viver, cuidar do pai enquanto planejava sua vida com calma, e recomeçar em sua cidade natal. Mas isso foi veementemente contestado por Enkai. Como a casa estava quase pronta, qualquer mudança atrasaria o projeto em pelo menos um mês. E no mês seguinte, eles se casariam. O chefe sugeriu que ela resolvesse o assunto, dizendo a Sheng para focar nos preparativos do casamento, mas Sheng insistiu em concluir ele mesmo. Talvez para Sheng aquilo não fosse apenas uma casa, mas também o voto que ele havia feito a Huyan 15 anos antes. Para cumprir o prazo, Sheng se dedicou totalmente, comendo e dormindo no canteiro de obras. Ver Sheng trabalhar com tanto afinco tocou Huyan profundamente. Em pouco tempo, a casa estava basicamente pronta. Huyan, descalça, pisou na grama, caminhando ao longo do beiral até o lado voltado para o mar. Sheng estava casualmente descansando ali. Ela se deitou suavemente ao lado de Sheng, olhando para seu antigo amor. Huyan, incapaz de controlar seus sentimentos, inclinou-se em direção aos lábios dele. Infelizmente, a juventude havia passado. Se o tempo pudesse voltar, ela teria agido sem pensar duas vezes. No dia da conclusão da casa, que deveria ser um momento de felicidade, havia uma ponta de melancolia no rosto dos dois. Talvez nunca mais tivessem outra oportunidade de se encontrar. Naqueles instantes finais, ambos disseram as palavras que estiveram guardadas em seus corações por anos, palavras nunca ditas em voz alta. Isso foi uma confissão? Se sim, essa confissão veio muito tarde. A atmosfera ficou tensa e ambígua. Sheng percebeu que era hora de ir. Se ficasse mais, poderia cometer um erro. Enquanto Sheng se preparava para ir embora, ele estendeu a mão para ajudar a organizar os objetos numa caixa, mas descobriu o modelo da casa que Huyan havia feito com suas próprias mãos 15 anos atrás. Acontece que, durante todos esses anos, Huyan sempre guardou esse símbolo da confissão perto dela. Sheng não pôde mais se conter e fez a pergunta que sempre quisera fazer. Com tanta gente que podia construir casas, porque ela insistiu em procurá-lo. Huyan disse que estava curiosa para saber como Sheng estava vivendo. Até agora, eles ainda se amavam profundamente. Sheng não conseguiu mais se segurar e a beijou. Foi um abraço e um beijo atrasados em 15 anos, mas foi só isso. O pai de Huyan estava em estado terminal e só queria voltar para casa. Huyan abriu o celular para mostrar as fotos da casa nova para o pai, e ao folhear, ela acidentalmente parou nas fotos de Sheng. Assim que estava prestes a embarcar para a América, Sheng disse de repente à mãe que não queria ir. Ele estava realmente preocupado com ela, mas talvez houvesse outro motivo desconhecido. Sua mãe estava velha e não podia mais trabalhar. Ela vendeu a pequena loja que administrou a vida toda e deu o dinheiro a Sheng como presente de casamento. Sua mãe preparou um pouco de kimchi para ele, dizendo que uma vez na América ele não mais provaria o sabor de casa.
Ela ainda usava a camiseta falsa que Sheng havia jogado fora 15 anos antes, agora desbotada e puída, impregnada com as marcas do tempo. Naquela noite Sheng se agachou na porta fumando, e sem querer viu o portão de ferro que havia chutado e quebrado 15 anos antes. Ele tentou desesperadamente restaurar a curva do ferro, mas aquele portão enferrujado e marcado era como os anos que se esvaíram, mais ainda como aquele primeiro amor que terminou sem resultado. Nunca mais poderia ser como antes. Mais tarde Sheng ainda foi para a América com sua esposa. Huyan permaneceu em sua cidade natal, retomando o sonho musical que havia abandonado. Às vezes, ela dava aulas de piano para crianças. O muro de tijolos onde sua altura de infância havia sido medida, e o pequeno lago no pátio onde ela havia deixado suas pegadas, foram todos preservados. O lugar que ele havia chorado e insistido em deixar na juventude agora se tornou o local de cura para sua alma. A vida voltou gradualmente à tranquilidade. Um dia, ela recebeu um pacote. Foi enviado por Sheng, e dentro estava o CD que ela havia deixado para ele naquela casa vazia 15 anos antes. Acontece que, durante todos esses anos, Sheng o havia guardado. Quando ela colocou os fones de ouvido e deu o play, a melodia que atravessava o tempo ressoou em seus ouvidos. Aqui está um CD do passado. Escute, é o nosso amor. Às vezes, eu esqueço, mas continuo te amando. Mas depois de mares e montanhas, depois que o tempo passou, aquele primeiro amor puro nunca mais pôde voltar. Amantes que não concretizam a união sempre deixam suspiros de saudade. Eu sempre me pergunto, o que teria acontecido se tivessem ficado juntos naquela época. Na verdade, naquele dia, Huyan não havia se envolvido com Zai Shu. Como muitas outras colegas, ela foi naturalmente atraída por sua aparência e status, mas aquilo não era amor. Quando ela se deu conta de que o homem que ela realmente amava era Sheng, era tarde demais. Tudo não passou de um mal-entendido juvenil, mas para eles, talvez só o passar dos anos pudesse resolver. O rapaz que um dia chorou ao vento finalmente concretizou o desejo daquela época com suas próprias mãos. Esta casa de frente para o mar, com o som das ondas e das gaivotas, com o muro marcado com sua altura de criança, com o lago que guardava suas pegadas, com as marcas de seu crescimento, com as lembranças do seu primeiro amor e com a juventude que se foi. Este amor só pode ser evocado na memória profunda, mas naquele tempo, foi total. Talvez para eles agora, um desfecho assim, imperfeito, seja na verdade o melhor final.